Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz, muita saúde e muita sabedoria. E no programa de hoje, nós vamos falar das aberturas. Nós vamos falar das aberturas comerciais que o Brasil vem conquistando ao longo do tempo e na estrada do agro. Vamos falar também do mercado da soja, que já há algum tempo preocupa o setor produtivo. Eu vou comentar do mercado chinês, mais precisamente das importações do gigante asiático. E nós vamos falar também sobre um tema muito interessante. Eu vou conversar com Frederico Gianazzi. Ele é consultor de desenvolvimento de mercado da Ihara, uma empresa japonesa, e nós vamos falar sobre um tema muito interessante, sobre manejo e novos produtos para a cultura do café. E vamos conversar também do mercado do milho e do mercado de suínos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado da soja. O mercado da soja, já há algum tempo, ele preocupa o setor produtivo. O mercado iniciou a semana passada pressionado por volatilidades internas e também externas. E segundo informações divulgadas pela análise de mercado da Grão Direto, enquanto as chuvas começam a se espalhar pelo Brasil, ainda insuficientes em algumas regiões para acelerar o plantio, fatores internacionais como o avanço da colheita lá nos Estados Unidos e as tensões no Oriente Médio continuam influenciando as cotações. O relatório de oferta e demanda, ele apresentou, vamos dizer assim, uma leve queda na estimativa da safra norte-americana, enquanto as projeções para o Brasil e para a Argentina foram mantidas. A colheita nos Estados Unidos, ela registrou um avanço significativo, 10% acima do mesmo período em 2023 e 13% acima da média dos últimos 5 anos. E esse ritmo acelerado, ele gerou pressão negativa sobre os contratos futuros negociados na Bolsa de Chicago. O contrato para novembro de 2024 fechou em 10,05 dólares por bushel. Esse valor bushel representa 22 dólares e 16 centes por saca de 60 quilos. Portanto, teve um recuo de 3,18%. Já o contrato para março do ano que vem caiu 3,3%. Encerrando a semana a 10,35 dólares por bushel. Esse valor, 10,35 dólares, representa 22,82 dólares por saca de 60 quilos. Já no Brasil, no mercado interno, mesmo com a valorização expressiva do dólar, em torno aí de R$ 5,62, um aumento de 2,93%, os preços seguiram em queda, refletindo o cenário internacional. Especulações sobre um possível cessar-fogo no Oriente Médio entre Israel e o Hezbollah causaram, vamos dizer assim, uma forte oscilação no mercado de commodities. Embora a informação não tenha sido confirmada, a possibilidade de trégua reduziu os preços do petróleo, afetando também a soja. Especialistas, no entanto, alertam que a situação na região permanece muito volátil, com risco de nova escalada nos próximos dias, e o petróleo desempenhando papel central no custo de produção e transporte dos insumos agrícolas. O mercado de grãos segue atento às movimentações naquela região. E agora vamos falar um pouquinho das aberturas comerciais que o Brasil vem conquistando ao longo do tempo e também na estrada do agro. O Brasil
ele reafirma a sua relevância na economia mundial por meio de um dos setores, vamos dizer assim, mais dinâmicos do agronegócio. Com um forte desempenho nas exportações e um mercado interno robusto, a pecuária brasileira ela combina tradição e tecnologia, posicionando o Brasil como líder mundial na produção e comercialização de carne bovina. Segundo o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, o Brasil exporta carne bovina para mais de 150 países e registra um crescimento expressivo nas vendas internacionais. Apenas em setembro, o faturamento com as exportações de carne bovina alcançou 1 bilhão 250 milhões de dólares, um aumento de 29,2% em comparação ao mesmo período do ano passado. Os dados da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais, a SCRI, revelam que em setembro o volume de carne bovina in natura embarcado totalizou 319 mil toneladas, um crescimento de 30%. Esse desempenho ele fez com que o faturamento mensal fosse o terceiro maior da história, consolidando o Brasil como o maior exportador mundial do produto. O esforço para diversificar mercados tem se mostrado estratégico. Embora a China continue sendo o maior comprador, com 932.335 toneladas adquiridas neste ano, outros mercados como Estados Unidos, México, Argélia, Emirados Árabes aumentaram também significativamente as suas aquisições. Os Estados Unidos, por exemplo, eles dobraram as suas compras em relação ao ano anterior, somando 393.600 toneladas. Esse movimento diversificado reflete não apenas o foco em ampliar a participação global, mas também em reduzir a dependência de um único mercado. E agora vamos falar um pouquinho do mercado chinês, mais precisamente das importações desse gigante asiático. As exportações da China cresceram em setembro no ritmo, vamos dizer assim, mais lento dos últimos 5 meses, refletindo uma queda na demanda mundial por produtos chineses e o impacto de tarifas comerciais impostas por vários parceiros. Segundo dados que foram divulgados agora pela alfândega chinesa, os embarques aumentaram apenas 2,4% em relação ao mesmo período de 2022, bem abaixo das expectativas de um crescimento de 6%, projetado por economistas da Reuters. Em agosto, as exportações haviam subido 8,7%, sinalizando uma desaceleração considerável. As importações também ficaram aquém das previsões, registrando um aumento de apenas 0,3%, contra uma expectativa de 0,9%. Esses números eles refletem uma economia que enfrenta desafios tanto na demanda externa quanto no consumo interno. O superávit comercial da China, que caiu para 81,7 bilhões de dólares em setembro, ante 91 bilhões de dólares em agosto, reforça a ideia de que o país está em um momento delicado. Apesar do aumento em agosto ter sido o mais rápido em quase 1 ano e meio, economistas alertam para os riscos de a China se tornar aí excessivamente dependente da demanda mundial, especialmente em um momento de crescentes tensões comerciais. O governo chinês anunciou planos para aumentar a emissão de dívidas e auxiliar governos locais em dificuldades, além de apoiar pessoas de baixa renda. No entanto, a ausência de detalhes sobre o tamanho do pacote decepcionou os mercados e gerou dúvidas sobre a eficácia das medidas no curto prazo.
E agora vamos dar um giro aí pelo mercado de suínos. Com anúncios divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, e pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, o suinocultor brasileiro, ele conferiu bons números na semana passada, que começou aí no dia 6 de outubro. Isso porque as exportações brasileiras de carne suína tiveram um desempenho, vamos dizer, robusto no mês de setembro deste ano, quando os embarques registraram alta em volume e em receita, projetados principalmente pela forte demanda de países asiáticos como as Filipinas e o Japão. E de acordo com o CEPEA, o Brasil exportou 119 mil toneladas de carne suína no mês de setembro, representando um incremento de 1,7% em relação a agosto e de 7% na comparação com setembro de 2023. No acumulado de janeiro a setembro, as exportações somaram 980 mil toneladas, um aumento de 7,7% frente ao mesmo período do ano passado. O destaque para esse avanço está nos embarques para as Filipinas e para o Japão, que têm aí se mostrado mercados dinâmicos e com apetite pela proteína brasileira. No levantamento da associação, da BPA, os embarques no mês de setembro ultrapassaram 120 mil toneladas e representaram um dos melhores desempenhos da série histórica do setor. De acordo com a análise, o volume representou um aumento de 7,3% em comparação com o mesmo mês de 2023, e a receita gerada, que totalizou 283,7 milhões de dólares, cresceu quase 16%, na mesma base de comparação, refletindo aumento nos preços médios de exportação e a crescente valorização da carne suína brasileira nos mercados internacionais. E depois do intervalo, nós vamos comentar do mercado do milho e eu vou conversar com Frederico Gianazzi. Ele é consultor de desenvolvimento de mercado da Ihara. E nós vamos falar sobre produção, manejo e novos produtos inseticidas para a cultura do café. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos comentar do mercado do milho. Segundo informações do CEPEA, o indicador do milho Exalc BMF Bovespa, que mede o preço da saca na região de Campinas, lá no estado de São Paulo, encerrou a primeira, vamos dizer assim, dezena de outubro, na média de R$ 66,18 por saca. É a maior, vamos dizer assim, o maior valor do ano em termos nominais. O aumento expressivo ele reflete uma retração dos vendedores em meio a uma condição climática seca e quente que mantém, vamos dizer assim, os produtores afastados dos negócios. Os agricultores estão atentos à previsão do tempo, especialmente nas áreas da região centro-oeste, aguardando aí uma possível mudança climática para decidir sobre as vendas. A combinação de clima desfavorável e incertezas quanto à oferta tem motivado os produtores a segurarem os seus estoques, o que reduz a liquidez no mercado spot. Mercado spot é aquele quando uma empresa vende para outra. Ao mesmo tempo, compradores mostram maior interesse em adquirir milho, buscando recompor estoques e se proteger de uma possível escalada de preços. Essa postura firme de compra, segundo pesquisadores do CEPEA, sustenta a alta dos preços, especialmente com a oferta restrita pelas mãos dos vendedores. O atual cenário climático mantém o mercado travado, enquanto vendedores esperam por condições mais favoráveis para negociar os seus estoques. Compradores se antecipam, temendo aí uma baixa disponibilidade no curto prazo. Se as chuvas esperadas
para as próximas semanas não se confirmarem, o cenário pode se agravar, pressionando ainda mais as cotações do milho. Assim, o comportamento das condições climáticas nas próximas semanas será decisivo para definir a oferta, quanto para influenciar o ritmo dos negócios no mercado de milho e a sua precificação até o fim deste ano. E agora eu vou conversar com Frederico Gianazzi. O Frederico ele é consultor de desenvolvimento de mercado da Irrara. E nós vamos falar sobre produção, manejo e novos produtos inseticidas para a cultura do café. Frederico Gianazzi, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Tá tudo bem? Tudo bem, Tony, prazer todo meu, um bom dia a todos. Frederico, a gente sabe que o café é uma commodity muito importante aqui para o nosso país. O Brasil aí é um dos maiores produtores do mundo, um dos maiores exportadores, e o café ele vem ganhando uma dinâmica produtiva muito boa, porque o Brasil tem aí um nicho de mercado muito bom. Nós temos aí os Estados Unidos, parece que é os maiores consumidores do café, depois vem o Brasil. Então é uma cultura muito importante, né, para o nosso país, né, economicamente falando e socialmente falando também, né? Isso aí, o café ele tem uma importância pela média da área de produção, né? Nós estamos falando aí de pequenos produtores, então ele tem uma importância muito grande para a sustentabilidade dessas famílias, né, que são produtoras de café aí no interior do Brasil, né? Então ele traz todo esse aspecto, né, da sustentabilidade, da produção e a importância para esses pequenos produtores no cenário nacional. E isso é importante para o nosso país porque hoje o café aí acho que é uma das 5 principais commodities, né, que está em exportação e gerando muito dinheiro para o nosso país, né? Perfeito. Os valores hoje do café estão muito bons, né, para o cafeicultor. Isso ajuda muito, né, na economia, principalmente no interior do Brasil. Aí é muito importante para nós essa questão da cultura, né? Agora, o Brasil também, né, o Frederico, o Brasil parece que achou um modo, vamos dizer assim, tecnicamente falando, um modo muito importante produtivo. Tanto é que nós temos variedades muito boas de café de nível internacional, né? A pesquisa na cafeicultura, né, é muito atuante, a pesquisa é muito atuante na cafeicultura, o nível tecnológico que os produtores vêm adotando é muito forte, intenso, há um avanço aí no cenário da cafeicultura irrigada, muitos produtores querendo investir, ampliar e aumentar a produtividade. Então, assim, está se tendo um investimento muito forte em termos de conhecimento e novas técnicas de produção, né? A gente vê aí pelo avanço, principalmente da irrigação, muitos produtores interessados aí em aumentar a produtividade por área e investindo em irrigação, crescendo nesse sentido. E é uma cultura que se investe muito em pesquisa, é uma das principais culturas mais antigas aí do nosso país, já teve uma importância no cenário nacional enorme, né? Ainda se mantém, né? Mas igual você comentou aí, hoje é a 5ª cultura. Então, assim, se investe muito em desenvolvimento, pesquisa e novas tecnologias. Cultivar é uma delas, né? Nós temos aí instituições de nome investindo em novas cultivares com melhor adaptação de clima e também resistência a pragas e doenças e também com ganho de produção, ganho de produtividade aí por hectare. Então, cultivares mais eficientes, aí, vamos dizer assim, para que o produtor tenha aí ganho em produção por área, né? Você citou um exemplo aí muito interessante, falando da pesquisa, que hoje o Brasil está bem desenvolvido, está bem lá na frente em relação à pesquisa, e que nós também temos que observar que a qualidade do nosso produto é muito importante, é uma qualidade aí muito boa. É claro que para chegar
em altíssimo nível de produção, de produtividade, em manter uma lavoura, vamos dizer, funcionando e produtiva, precisa de uma série de cuidados. E eu sei que a Ihara é uma empresa japonesa com mais de 50, 60 anos já aí na estrada do agro, tem um portfólio muito grande, não só para café, mas como para outras culturas também. Mas como nós estamos falando de café, nós sabemos que vocês aí estão na ponta de projetos interessantes para a cultura do café, como os principais inseticidas, né? Vocês sempre estão lançando novos produtos para fazer com que o produtor tenha maior produtividade e também uma qualidade muito melhor, né? Isso, a Ihara é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento focada em trazer tecnologias que vão agregar ali para o cafeicultor. E nos últimos anos a gente avançou muito forte nesse sentido. Nosso portfólio hoje é muito completo, a gente consegue atingir aí, oferecer para o cafeicultor nos diversos segmentos aí do controle de plantas daninhas, pragas, doenças. E agora recente a gente traz aí 2 inseticidas que vão contribuir muito com 2 pragas que são as principais aí da cafeicultura. Uma delas é o bicho mineiro, hoje é a principal praga. Nós passamos aí por uma condição de clima muito seco esse ano, bastante atípica. Regiões que não era problema, a praga hoje, ela se tornou um problema sério. E aí a Ihara traz aí uma ferramenta nova, inédita, para manejo desse alvo aí, que é o Maxam. E um outro alvo é a broca, né, que causa um prejuízo também enorme, principalmente degradação do grão, da qualidade, do principal, do produto final, né, que se o produtor não cuidar, ele tem um prejuízo muito grande lá na colheita. E a Ihara traz aí uma nova tecnologia, ampliando o portfólio, ampliando aí as tecnologias oferecidas ao cafeicultor, que é o Terminus, um produto voltado aí para o manejo de broca, né, que a gente traz aí para auxiliar o produtor nesse controle desse algo tão importante aí na cafeicultura. Esses 2 bichinhos aí, o bicho mineiro e a broca, realmente é um calo, é uma pedra no sapato do produtor, né? Perfeito. A gente tem números aí, né? O bicho mineiro pode causar de 30% a 80% de prejuízo se o cafeicultor não fizer um bom manejo. Se ele não cuidar, não trabalhar protegendo a área foliar da lavoura, os prejuízos podem chegar a esse nível, né? E a broca nem se fala, né? Tem regiões, tem a cafeicultura do Conilon, a gente sabe que pode chegar a 46% de queda do fruto, né? Sem mesmo chegar a virar o grão, formar o grão. Na região do Arábica, o principal problema é o dano que ela causa também no grão, né? Então, assim, são 2 alvos aí importantíssimos que causam prejuízos grandes aí ao cafeicultor se não for feito um manejo adequado, se o produtor não fizer aplicações no momento correto, não tiver uma boa condição da lavoura, ele pode ter perdas consideráveis aí. Quando a gente fala no agro, como nós estamos conversando agora aqui sobre café, você estava falando aí, eu imaginando os bichinhos furando aí o grãozinho do café. Quando a gente vai tomar um cafezinho e você pega um cappuccino, você joga aquele creme por cima, faz um negócio, paga aí 15, 20, 30, 40 reais aí uma xicrinha de café, um copinho, você não imagina o que tem por trás até esse café chegar na mão do consumidor. É uma luta, é uma guerra que o produtor passa até esse café chegar às suas mãos. Então, quando a gente fala do agro, o agro é isso. São desafios religiosamente todo santo dia. Às vezes você vai de manhã na lavoura, olha a lavoura, está de um jeito, você passa de tarde, está uma coisa assim incrível. Mas isso faz parte, infelizmente, do jogo. E está aí empresas como a Ihara, é claro, cujo objetivo é desenvolver produtos, está aí a Ihara com mais 2 novos produtos, principalmente inseticidas, para os maiores problemas do cafeicultor, que é o bicho mineiro e a broca. Bom, eu conversei com Frederico Gianazzi, consultor de desenvolvimento de mercado da Ihara, e nós falamos aí, demos uma viajada pelo mundo do café. Frederico, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Foi uma conversa legal, tranquila, sossegada, muito boa.
E eu aguardo você aqui mais vezes numa nova oportunidade, ok, meu irmão? Muito obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar conversando nessa cultura tão importante para nós aí. Verdade. Obrigado, Frederico. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas afeta todas as coisas que são importantes. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.